TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Professor, embora a história mais tradicional praticamente omita ou marginalize essa informação, o Brasil teria sido o único país da história a ter pagado por sua independência. Como foi esse processo? Olha, isso, na realidade, é mais complexo. A Colômbia, o Peru, também, na negociação do reconhecimento com a Espanha, também tiveram que assimilar dívidas que a Espanha tinha contraído antes da independência dos territórios. Mas o Haiti, coitadinho, o São Domingo Haiti, pagou a dívida para a França até 1950. É das coisas mais vergonhosas. Teve uma reportagem, aliás, eu aconselho quem souber inglês ver, o New York Times fez uma série de reportagens sobre isso. O acesso é gratuito para acho que 10 acessos gratuitos no New York Times, mostrando como o Haiti, além de ser sangrado, quando era colônia francesa com o nome de São Domingos, ainda teve que pagar para a França uma indenização que foi até no pós-guerra. E foi o governo, eu acho, o governo, quando o Jospin era primeiro-ministro, que fez uma comissão na França, dirigida pelo Régis Debray, para reavaliar as relações com a Haiti, essa questão da dívida, e houve até a proposta da França reembolsar ou devolver, e isso não foi para frente. Mas é uma das coisas escandalosas da história da França. O que houve com o Brasil é que é o seguinte: quando o Brasil ficou independente, nessa jogada do pai e do filho aqui, não é, que a gente sabe, a Inglaterra se propôs a intermediar. A Inglaterra disse: só reconheço o Império do Brasil quando o rei de Portugal, seu pai, aliás, Pedro I, seu pai, João VI, rei de Portugal, reconheceu o Brasil. Aí, e eu vou cobrar tanto para fazer essa intermediação. Ela ainda cobrou. E aí, Portugal disse para os negociadores brasileiros: olha aqui, quando Napoleão invadiu aqui a gente, o exército britânico veio nos ajudar, o Duque de Wellington e Escambau. Mas agora eles estão apresentando a fatura pela ajuda que deram. E essa fatura é de tanto, de 1,5 milhão a 2 milhões de libras esterlinhas. Eu calculei que isso correspondia a 300 mil vacas da Inglaterra. Lembrando que, nessa época, o gado era também elemento de transporte, que não tinha trator. E não é qualquer vaca, vaca inglesa, hein? Então, era um valor muito mais alto. Mas eu quis dar uma coisa mais concreta, em vez de ficar lidando com números que, com a inflação, e é muito complicado corrigir. Eu calculei isso a partir de dados do Tesouro Britânico e de dados não foi da minha cabeça, hein? E essa dívida, então, que os portugueses tinham com os ingleses, com os bancos ingleses, foi transferida para o Brasil. O Brasil disse: então eu pago. O dinheiro não saiu da Inglaterra, o dinheiro ficou lá. O Brasil pagou no lugar de Portugal, aí Portugal reconheceu o Brasil e a Inglaterra também, e apresentou a fatura pela intermediação e disse: agora vocês têm que quitar essa dívida com a gente. E essa dívida ficou rolando décadas depois. Até a República, né? Essa dívida. Não. Menos antes. Ela foi renovada, não é? Então... Porque eu me lembro que havia uma história dos processos mais antigos do Itamaraty e ainda aparecia um restinho dessa dívida. Tem uma outra dívida, tem outros empréstimos que foram feitos em seguida. E o Brasil pagou tudo direitinho, o Brasil era um bom pagador.
Professor, por pressão britânica e também dos movimentos abolicionistas internos, em 1831 é promulgada a Lei Feijó, que proibia a importação de escravos para o Brasil. Mas o tráfico realmente só foi interrompido em 1850. Como é que foi possível essa prorrogação ilegal do tráfico negreiro? E qual o estatuto dos escravos aqui chegados depois de 1831, que, calculados pelo senhor mesmo, se eu não me engano, em 750 mil cativos nesses 19 anos de tráfico ilegal, até que a lei Eusébio de Queiroz fosse aprovada? Isso. Olha, é interessante, você é um leitor atento dessas coisas. Obrigado, Breno, no que me concerne, na leitura que você fez do que eu escrevi. E é mais ou menos isso. Quando houve o reconhecimento do Brasil pela Inglaterra, o Brasil se comprometeu a fazer uma lei nacional votada no parlamento suprimindo o tráfico. Empurrou com a barriga, o prazo era de 5 anos, empurrou, em 31 foi votada. Então, o mérito do Feijó aí é meio relativo. Tinha um prazo para aprovar a lei, ele botou no parlamento e conseguiu aprovar. Eu digo isso porque o pessoal que faz direito, de vez em quando, vem com essa história, lei do grande Feijó, que nada. Ele sabia que o Brasil estava na alça de mira da Marinha. Como diz a garotada hoje, ele surfou na onda. Ele surfou na onda e tinha que fazer. Essa lei de 31 tinha 2 artigos fundamentais. A lei e o decreto de aplicação, não é? Todo africano que entrar aqui como escravo vira pessoa livre quando pisar na praia. Não entra mais africano escravo aqui. 2, quem mantiver esses caras na escravidão está sequestrando pessoa livre e é punida nos termos do Código Criminal, que determina 4 anos de cadeia por ser um sequestrador. Ora, o governo da regência fingiu que essa lei não estava votada. Até tem gente que acha a expressão para inglês ver, vem daí. E aí veio o boom do café, que passa a ser o elemento mais importante da pauta de exportação brasileira em 1831. Em 1840, o Brasil é o maior produtor de café já, porque o concorrente era Java, na atual Indonésia, e lá deu uma peste no café, o Brasil passou na frente. A partir daí, entram esses 750 mil africanos ilegalmente e, nos termos da lei brasileira, gente livre. Em 1850, com a Royal Navy, que estava estacionado os navios britânicos de guerra, que estava estacionado no Caribe, se juntaram com os franceses para ir atacar o Rosas em Buenos Aires, o Juan Manuel Rosas. Na ida, pararam aqui e o almirante inglês avisou o governo brasileiro: na volta, a gente faz o bloqueio aqui da Guanabara, e acabou a farra. Aí cai a ficha, o Eusébio vota a lei para valer. Aí a lei não era para inglês ver, era para valer. Foi um conchavão. Como que a gente sabe que foi um conchavão? Nem precisa pegar a documentação, basta ver as estatísticas. Entrava africano no Rio durante 300 anos. Em 1849, entra 60 mil. Vem a lei em 1850, em 1851 entra 6 mil. E aí vai acabando. Houve um conchavo. Não é que a polícia ficou virtuosa no Brasil, nem que os juízes viraram grandes dignidades morais, grandes dignatários morais. Houve um conchavão. E aí acabou o tráfico, só que ninguém disse para os escravizados que não eram escravos, era gente livre, que estava na mão dos fazendeiros, todos, e de pequenos proprietários também, de dona de casa, basta ler
o Machado de Assis, a novela O Caso da Vara. O Caso da Vara está ali. Assim, a Rita tinha 3 ou 4 crias, entre aspas, que eram escravizadas, crianças, que ela comprou baratinho, talvez até alguma tivesse doente e ela curou, que ela explorava como costureira. Então, a escravidão não é o fazendeiro de café só, com 200 escravos. É uma viúva que tem 1 escravo, é o vigário que tem 3, é o padeiro que tem 2 no Rio de Janeiro, é a escravidão urbana também. Essa gente, então, continuou escravizando gente livre e os filhos dele, porque quem nascia de gente livre era também livre. Então, quem nascia de uma mãe africana livre era uma pessoa livre. Então, de repente, os sobreviventes desses 750 mil indivíduos, os filhos e os netos deles, que são livres, vão ficar escravizados ilegalmente até 1888. Essa ficha ainda não caiu no debate político brasileiro, e eu diria até caiu um pouco no movimento negro. É preciso ficar atento. Não é que a escravidão era imoral no Brasil. Deveria ser o maior processo indenizatório da história do mundo. Do mundo. A escravidão era ilegal, não é que ela era imoral, ela era ilegal. E houve alguns casos em que o Rui Barbosa advogou por indenização. O Luiz Gama, sobretudo. O Luiz Gama é o grande herói. É o grande herói. Foi ele que foi nessa brecha. O Rui Barbosa também. O próprio Nabuco, que era filho do ministro da Justiça, que anistiou essa bandidagem que mantinha essas pessoas livres em escravo, porque teve um delegado que tomou a sério a lei de 1831 e foi lá numa fazenda e disse: mas esses caras são africanos. Está tudo aqui ilegalmente na escravidão. Aí veio um aviso do Nabuco de Araújo, o pai do Nabuco, do Joaquim, dizendo: não mexe nisso aí, que isso vai causar um caos no país. Não só seria o maior processo indenizatório do mundo, como também, quando há a abolição da escravidão, os indenizados são os fazendeiros, né? Também, porque tiveram empréstimo bonificado e tal.